Quem acompanha minimamente as notícias internacionais sabe que na última segunda-feira, 15 de novembro, cubanos tentaram sair às ruas de Cuba para protestar pacificamente contra o governo do ditador Miguel Díaz-Canel, que, assim como os antecessores Fidel Castro e Raul Castro, submete a população à pobreza a título de promover igualdade. Eu digo tentaram sair às ruas porque a repressão foi duríssima, típica de ditaduras. Houve um ataque mais do que explícito às liberdades de manifestação e de expressão do pensamento, com prisão prévia de jornalistas e de organizadores das manifestações. A polícia cubana chegou a cercar a casa dos líderes das manifestações para que não ousassem sair. E a presença policial foi ostensiva também nas ruas para intimidar aqueles que quisessem aparecer nos locais marcados para os protestos, que obviamente acabaram não acontecendo. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou mostrar os absurdos cometidos contra cubanos que lutam por liberdade de expressão, de manifestação e por uma vida melhor, lá em Cuba e também aqui no Brasil. Porque sim, cubanos imigrantes também foram impedidos de se manifestar diante da Embaixada de Cuba em São Paulo, não por ordens do governo cubano e sim de movimentos de esquerda daqui, que defendem ditaduras e tentam calar quem é contra. Começo esse vídeo com a notícia do que não aconteceu em Cuba no dia 15 de novembro de 2021, apesar do esforço da população em chamar a atenção do mundo para a vida duríssima na ilha, que vive sob ditadura há mais de 60 anos. Os organizadores das manifestações tinham escolhido o dia 15 de novembro para protestar por dois motivos. Assim como no Brasil, lá era feriado também por causa do aniversário da capital, Havana. E esse ano seria o primeiro dia em que a ilha estaria de novo aberta a turistas, depois do fechamento imposto pela pandemia. Era um ótimo dia, portanto, para as ruas ficarem cheias e serem vistas por estrangeiros. É importante lembrar que, assim como no Brasil, manifestações populares são autorizadas pela Constituição cubana, só que lá as leis só são respeitadas quando interessa ao governante. E aqui cabe um parênteses, porque você deve estar pensando que no Brasil a Constituição também não tem sido tão respeitada, com gente sendo presa ilegalmente sem responder ao devido processo legal, acusada de crimes que não existem no nosso Código Penal, como crime de opinião, por exemplo. A diferença é que aqui são juízes de tribunais superiores que andam assinando medidas consideradas ilegais até no meio jurídico. Em Cuba, o governo é que manda prender pessoas por crime de opinião ou por organizar manifestações, o que é permitido, e manda prender sem ordem judicial. Mas voltando às manifestações do dia 15 de novembro em Cuba, que não aconteceram porque a polícia cercou prédios e casas de ativistas de oposição ao governo. A gente só soube disso porque alguns conseguiram publicar relatos e até vídeos na internet. A ativista Saile de Amarillo, líder de um movimento chamado Arquipélago, filmou o momento em que tentava sair de casa para o protesto na cidade de Santiago de Cuba e a casa estava cercada de policiais. No Twitter, a atriz Dina Stars, que é uma influenciadora digital bem conhecida, publicou: é preciso que as pessoas estejam acompanhando do exterior e saibam que se não pudermos sair para protestar hoje, não é porque as causas não são importantes, mas sim porque estão nos encurralando. Estão fazendo demonstrações de força nas ruas, desfilando carros militares, vigiando nossas casas. Essa mesma atriz tinha sido presa naquela grande manifestação de julho, que não foi reprimida de véspera como essa, porque os organizadores conseguiram pegar o governo de surpresa. Mas naquelas manifestações de 4 meses atrás, consideradas as maiores desde a Revolução Cubana em 1959, quando Fidel Castro tomou o poder e implantou a ditadura socialista na ilha, muita gente foi presa, até adolescentes. Alguns, aliás, estão presos até hoje. Outra que conseguiu relatar a repressão a essa manifestação de agora, para que sequer acontecesse, foi a blogueira e youtuber Ioane Sanches. Já cedo, no dia 15, ela contou que soldados do exército estavam circulando armados pelas ruas numa clara intimidação a manifestantes e que as casas dos principais líderes do protesto estavam cercadas. Numa das publicações, ela disse: se não houver protesto, é por pura intimidação. É impressionante
como o governo se armou para derrubar até um simples smartphone da mão de um adolescente que estiver na rua. Isso porque, claro, smartphones são ferramentas poderosas hoje em dia para registrar para o mundo o que o governo quer esconder, que existe oposição enorme à ditadura de Cuba, que as pessoas não vivem bem, como os ditadores fazem parecer nos discursos mentirosos, que não há emprego, nem saúde, nem educação de qualidade, muito menos a prosperidade e a igualdade tão alardeadas. Até jornalistas estrangeiros foram impedidos de trabalhar no dia 15. O correspondente do Washington Post em Havana está em prisão domiciliar. Os da agência espanhola EFE, que fornece notícias para jornais do mundo inteiro, inclusive para a Gazeta do Povo, não puderam circular pelas ruas sob ameaça de prisão. A censura e a repressão prévia aos protestos, por si só, deveriam ter sido alvo de muito repúdio e de cobrança por parte de organismos internacionais. Mas como até no Brasil, que supostamente vive uma democracia, há ataques à liberdade de expressão, no nosso caso cometidos pelo judiciário e não pelo governo, e as entidades internacionais de defesa dos direitos humanos seguem caladas, imagine se falariam em relação a uma ditadura como a cubana. O importante é a gente falar sobre o que acontece em Cuba, porque tem políticos aqui no Brasil que apoiam essa e outras ditaduras abertamente e apoiam os ditadores. O PT, quando estava no poder, apoiava inclusive financeiramente, mandando dinheiro brasileiro para Cuba, através do programa Mais Médicos, por exemplo, que o atual ditador interrompeu rapidamente assim que o presidente Bolsonaro venceu as eleições. Provavelmente fez isso já sabendo que o atual governo brasileiro não seguiria com o financiamento da ditadura cubana através da exploração do trabalho de médicos cubanos aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo, onde há muitos imigrantes cubanos que conseguiram fugir da ditadura e da miséria de Cuba, como em Miami, nos Estados Unidos, e em São Paulo, houve protestos no dia 15 em apoio à população de Cuba e contra o governo do ditador Miguel Dias-Canel. Mas olhem o absurdo que aconteceu em São Paulo, onde a rua em frente à embaixada cubana tinha sido reservada para cubanos naturalizados brasileiros protestarem. A polícia sabia disso e tinha dado essa autorização. A gente veio para frente do consulado de Cuba, em São Paulo, e só faltava os comunistas na frente do consulado cubano enfrentando a gente. Vocês acreditam? Não, né? Pois é. É fácil, né, defender o comunismo num país capitalista. A autorização é nossa, a polícia deu autorização pra gente fazer manifestação na frente do consulado e os esquerdistas estão aqui, cara, olha isso. Ó, a autorização é nossa. Como assim? Não, tem que aguardar aqui. Olha isso, cara, não. Aguardar aqui pra evitar. Você tá tentando resolver? A gente tá tentando manter o mais possível. A autorização é nossa pra estar aqui. A autorização é nossa e a esquerda se apropriou, cara. Eles querem saber mais de Cuba do que a gente que nasceu naquele inferno. Gente, eu tô chocada com o que tá acontecendo e a polícia não faz nada, cara. É o seguinte, a gente tem autorização para ficar na frente do consulado cubano. O que a esquerda fez? A esquerda veio e se apropriou do lugar. E aí a polícia falou, não, é melhor vocês não passarem porque vai dar confusão. Só que assim, a autorização é nossa, entendeu? E eles não fazem nada para tirar esses comunistas aí. É um absurdo isso. Estão enfrentando a gente. Essa partida de vagabundos, entendeu? Que nunca moraram naquele inferno e vem aqui, entendeu? Na democracia, defender a ditadura lá em Cuba. Perguntar qual o interesse do MST em impedir que cubanos que fugiram do seu próprio país porque eram perseguidos ou passavam fome se manifestem aqui? Quem apoia o MST nesse tipo de ato? Quem sustenta esse movimento que, aliás, está derretendo por dentro, denunciado por agricultores que antes eram subjugados por líderes políticos a participar de manifestações como essa aí, na frente da Embaixada de Cuba, para defender uma ditadura estrangeira. Eu já falei em outro vídeo sobre esses agricultores. Se você não viu, eu recomendo que assista. Eles estão se libertando e denunciando
os líderes do MST agora, porque estão finalmente livres para trabalhar por conta própria. E isso está acontecendo porque estão recebendo títulos de propriedade de terra num grande programa de reforma agrária do governo Bolsonaro. Segundo eles, os líderes do MST não querem que eles aceitem os títulos de propriedade porque a terra tem que ser coletiva, do movimento. Claro que isso é para manter no cabresto dezenas de famílias que agora confessam foram atraídas para terras invadidas e vinham sendo manipuladas politicamente. Finalizar, as manifestações em Cuba podem não ter acontecido no dia 15 de novembro, mas o desejo do povo cubano de se libertar do regime ditatorial segue ecoando. Mesmo que os agentes da repressão do Estado usem força para intimidar, que a polícia e o exército prendam cidadãos inocentes que se opõem ao regime, mesmo que a internet fique instável em dias de protestos agendados e seja cada vez mais limitada, a bolha continuará sendo furada por gente como nós, que denuncia o que está errado, denuncia ataques às liberdades de manifestação e de expressão, nem que seja curtindo e compartilhando vídeos como esse. Passe adiante para que chegue a mais gente e o povo cubano receba o apoio que merece. Agradeço a você por ter assistido até aqui, agradeço aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse. Caso você ainda não seja nosso assinante, eu te convido a assinar aproveitando a promoção de Black Friday, válida para o mês de novembro de 2021. O valor mensal, que normalmente é de R$ 21,90, está por R$ 7,90 e você vai pagar esse valor todos os meses ao longo de um ano, podendo cancelar quando quiser. Sendo assinante, você terá acesso a artigos exclusivos escritos por mais de 40 colunistas, além de vídeos, podcasts, cursos online e toda a cobertura jornalística pautada em convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Eu sou colunista da Gazeta e te espero lá.